Sois bem-vindo ao canal do pastor e advogado João dos Santos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto de extrema importância, que é sobre as verdades sobre os irmãos de Jesus, filho de Maria e de José. Nós vamos iniciar com a leitura da palavra de Deus em Mateus capítulo 13, versículo de número 53 em diante, que fala o seguinte: tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: donde lhes vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? Donde lhe vem, pois, todo este poder? Agora nós vamos fazer uma leitura complementar lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, nós encontramos aqui no versículo 5 e 6 o seguinte: e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Muito bem. No livro de Mateus, no capítulo 13, que nós lemos, versículo de número 53 em diante, é categórico em afirmar que Jesus teve outros irmãos carnais. Cita o nome de 4 homens e diz que existe também no meio deles as mulheres irmãs de Jesus. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5 e 6, nós lemos que o apóstolo Paulo mencionou os irmãos do Senhor como sendo os irmãos de Jesus tinham esposas. Os irmãos de Jesus casaram e andavam com as suas esposas. Andavam, que o apóstolo Paulo chamou de irmãs. E Paulo e Barnabé não tinham esposa. E Paulo questionava exatamente isso: se os próprios irmãos do Senhor andam com as irmãs na condição de companheira e de esposa, porque Paulo e Barnabé não poderiam também andar com as suas companheiras, com a sua esposa, ter a sua esposa? Este questionamento é para provar que nós fomos enganados pela religiosidade, pela religião, que acredita-se que o sexo é pecado, ter filho é pecado, e que filhos é gerado no pecado, e em consequência disso, para colocar Maria como santa, sendo virgem antes e depois do parto, e que Maria não teria mais filhos para continuar a ser santa. Eu quero falar o seguinte, que santo é aquela pessoa que é separada do pecado. E Maria, mãe de Jesus, provou a sua santidade. A santidade de Maria não está ligada à virgindade dela,
não está ligado a ter mais filhos ou menos filhos. A santidade de Maria está em crer em Jesus como seu Salvador. É isso que traz a santidade para todos nós. Em Maria ser virgem ou deixar de ser virgem não influenciará na sua santidade, não influenciará no sentido de ser escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Consequentemente, a religião nos enganou e tem nos enganado, dizendo que Maria virgem antes e depois do parto e que Maria não teve mais filhos para poder caracterizar Maria como santa. Os filhos de Maria não tiram a santidade dela. Maria teve mais 4 filhos homens, fora Jesus, e teve filhas mulheres. E esses homens chegaram a casar, conforme disse o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 9. Então, aqui eu trago a verdade nua e crua, para as pessoas saírem do engano e aceitarem Jesus como seu mestre, como seu guia, aceitar Jesus como seu Salvador, aceitar Jesus como remidor de todos os seus pecados, aceitar Jesus como glorificado diante de Deus. Que Deus nos abençoe. Oremos então. Neste momento, ó Deus, eu te peço que tire a venda dos olhos, a venda da mente de todos os cristãos que viveram e que ainda vivem enganados, achando que a santidade está em uma virgindade, ou que a santidade está em ter filhos ou não, ou que a santidade está em fazer relação ou não fazer relação, está na castidade. A santidade não está nisso. A santidade está em um homem renunciar ao desejo do pecado e aceitar Jesus como seu Salvador. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê entendimento, não só agora, mas para todo sempre.